Uma pergunta muito recorrente no consultório para os analistas nos dias de hoje é referente à questão da ansiedade, um tema muito recorrente nos nossos dias hoje, né? Tratado em podcasts, em entrevistas, né? em revistas, enfim. E ansiedade é um dos temas muito recorrentes. E a pergunta é, como é que a psicanálise ela trata a questão da ansiedade? É óbvio que a gente atende cada ser humano, cada pessoa, e cada um traz a sua questão, a sua demanda de ansiedade. Mas eu fiz uma pesquisa rápida na internet, né, no Google, e para nossa perplexidade, li, né, que o Brasil ele ocupa o primeiro lugar no ranking de pessoas com ansiedade. O primeiro lugar. Então, isso é triste. Né? O país dos selfies, o país das curtidas nas fotos, da exposição dos corpos em fotografias que são compartilhadas a esmo. É o país de gente com um estado emocional adoecido, nervoso, estressado, né? Angustiado, ansioso. Isso me faz lembrar de uma pergunta do Mestre Jesus para uma pessoa que estava no estado doentio também. Queres ser curado? Ele diz. Ele pergunta, né? Parece que ele quer nos ensinar que antes de qualquer possibilidade de uma cura, tem de haver na pessoa doente o desejo e um engajamento dessa mesma pessoa em querer ser curada. Mas voltando aqui sobre o tratamento da psicanálise pelo viés psicanalítico, eu diria o seguinte, né, pelas minhas leituras, pela prática na clínica, né, e por aquilo que a psicanálise entende a ansiedade. A ansiedade, para nós analistas, ela não é um sintoma que a gente precisa eliminar da vida do paciente. O paciente vai estar muito ciente em relação a isso. Porque a gente vai indicar, mostrar para o paciente que a ansiedade nele é um sinal importante de que conflitos internos nele precisam ser escutados, compreendidos, elaborados. Então, o paciente que quer vencer a ansiedade. Então, vencer a ansiedade não vai significar simplesmente eliminá-la, mas transformá-la a partir de uma escuta mais profunda acerca de si mesmo. Isso é muito importante. Isso é tratado no setting analítico. Né? A psicanálise busca tratar a causa e não apenas controlar os efeitos de um sintoma, né? ou da ansiedade. Então, a ansiedade é vista como um efeito dos conflitos psíquicos inconscientes que muitas vezes foram desencadeados, né? Porque eles estão relacionados a desejos reprimidos, a culpas, a angústias, perdas, lutos não elaborados. Por exemplo, vamos criar um exemplo aqui. Uma ansiedade que surge antes de uma apresentação musical, escolar ou qualquer outra. Pode não ter nada a ver com o medo de errar apenas, mas com um desejo ali inconsciente de ser reconhecido ou também um medo inconsciente de se sentir rejeitado. Então você já vê a ansiedade por um outro olhar, outro prisma, e leva o paciente a enxergar isso. Então o trabalho analítico busca dar nome ao que angustia o paciente, né? Criando uma narrativa profunda, interna, né? Mais organizada e com certo sentido. Né? Por que isso me afeta tanto? O que há por detrás desse medo? O que eu estou tentando evitar? São perguntas, são questões levantadas para o paciente. E se alguém pergunta assim, mas existe uma maneira prática da gente estar vencendo a ansiedade? É claro que eu penso que uma das formas é você estar em análise, é buscar uma ajuda, buscar terapia. Porque a gente que escuta uma música e diz isso é terapia, vai para uma praia e diz isso é terapia. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não se vence pela repressão, não se vence por apenas estar num estado eufórico, vence-se pela escuta, pela simbolização
e pela elaboração, que são palavras assim analíticas, né? É falar sobre o problema, é falar sobre o que te angustia, é tentar buscar compreender a origem consciente daquilo que hoje está fazendo você sofrer, ressignificando essas vivências, acolhendo, né, o que foi recalcado, e aqueles desejos, aqueles medos, aqueles traumas. E é Freud, né, o pai da psicanálise, é ele quem sempre será a nossa base, né? Mesmo que a gente leia Lacan, Melanie Klein, Winnicott e outros grandes teóricos, professores da psicanálise. Mas Freud nos diz que o sintoma é essa formação de compromisso. O que é o sintoma? É um compromisso feito entre um desejo inconsciente e a defesa do eu. O eu tem uma defesa. O inconsciente tem um desejo. O desejo inconsciente e a defesa do eu se digladiam, se encontram, se esbarram. Então, nesse desejo inconsciente, nessa defesa do eu, isso aqui gera angústia, gera estado emocional depressivo, gera ansiedade. São esses estados psíquicos, né, na qual tantas pessoas se encontram adoecidas e que precisam de uma ajuda psicológica para poderem compreender, para poder serem ajudadas, e os analistas estão aqui. Eu estou aqui e muitos outros estão presentes nesse momento que o mundo atravessa. Tanta gente adoecida, tanta gente angustiosa, tanta gente padecendo de enfermidades emocionais, mentais, e não sabe nem por onde começar a buscar ajuda. O Brasil ocupa primeiro lugar no ranking de pessoas ansiosas. E a psicanálise é uma das ferramentas que hoje se apresenta como uma ajuda, como uma possibilidade de escuta, como uma possibilidade de você compreender a si mesmo, compreender o que está ocorrendo com você, para que você possa encontrar outros caminhos de existir de uma maneira plena, satisfatória. Tá bom? Gravei rapidinho esse vídeo aqui para vocês. Até a próxima!